Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Com esta leitura da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 24 a 26, nós queremos dar abertura aqui ao nosso programa Voz Congregacional, programa de número 132. Pela graça de Deus, após mais uma semana, estamos de volta para levar até a sua casa, até sua vida, até o seu coração, até a sua família, o melhor da palavra de Deus. Hoje, dia 18 de novembro, né? Restam apenas 43 dias para um novo ano, o ano de 2018, e podemos dizer, não é, como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Ele continue nos dando graça e também nos usando em suas mãos como instrumento para abençoar outras vidas, né, outras almas. Você que é daqui da Grande João Pessoa ou de qualquer lugar onde as ondas desta emissora estejam chegando, que o Espírito Santo esteja comunicando a você as maravilhas, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse programa é para quem ama, né, a palavra de Deus, para quem tem interesse em conhecer mais, né, detalhadamente, mais a fundo, as Sagradas Escrituras. E para a realização de mais esta edição de nosso programa, já se encontram aqui no estúdio da CPAD, este que vos fala, o pastor Samuel Santos. Aqui à minha esquerda, o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, e está também responsável pela ministração do estudo. Hoje daremos continuidade ao tema da igreja, que na teologia sistemática é chamada de eclesiologia, né, doutrina da igreja. E aqui representando a Secretaria de Missões, com as sociais, o diácono Euclides. Na operação de áudio, mais uma vez o nosso irmão Flávio, com todo o seu brilhantismo e eficiência. Temos, além do estudo bíblico, lindas canções para a nossa edificação espiritual, além de informações sobre a nossa igreja, sobre o mundo evangélico e cristão em geral. Que Deus nos ajude, né? O programa está apenas começando, tem muita coisa boa por aí, então não mude de faixa, não mude de estação, fique sintonizado conosco até aproximadamente às 13 horas, tá bom? Se alimenta aí do pão da terra, né? Você que está fazendo aquela refeição abençoada, aquele almoço saboroso, mas se alimenta também da palavra de Deus. Vamos começar orando e focando na bênção do Senhor. Daqui a pouco voltamos com tudo isso e muito mais, tá bom? No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio que nos concede estar aqui na 96.1 para te louvar, para
fazer aquilo que tu quer, que é fazer ouvidos a todo o teu povo, Pai. Principalmente esses ouvintes que estão aqui em sintonia conosco todos os sábados, iniciando essa manhã maravilhosa. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente todos os ouvintes, todas as famílias, e possa fazer aquilo que eu pode fazer, meu Pai, dando uma paz espiritual em seus lares, salvando vida para o teu reino e para a glória do teu santo nome. Também queremos agradecer também a oportunidade também que nos concede aqui na nossa rádio. Agradecer ao pastor Eudes, rapaz, que vai trazer uma palavra vindo do céu aos ouvintes para a nossa edificação. Também agradecer também ao pastor Samuel, que está aqui conosco também. Agradecer também a minha vida, que vos falo, meu Pai, que sou pó e cinza. E agradecer também, meu Pai, a vida também de Flávio, que se encontra aqui na rádio, aqui que está na operação, meu Pai, que possamos fazer aquilo que tu queres que façamos, que era fazer o que o homem não pode fazer, que é pregar o teu evangelho a todas as criaturas. Também te peço também que abençoe aqueles que são salvos e aqueles que ainda não foram salvos, que tu possa ter um encontro com ele e almas sejam salvas para o teu reino. Fica conosco, continue alegrando os nossos corações. Por tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória,
está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, com essa luz do sol, dissipando as trevas, se subindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir na voz de Anderson Freire a canção A Igreja Vem. Inclusive queremos aqui retificar, né, um equívoco nosso sobre o tema do programa, né? Nós encerramos sábado passado o tema da eclesiologia, o estudo sobre a igreja. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série, né, de estudos, e o tema passa a ser escatologia, né? O pastor Eudes daqui a pouquinho vai explicar do que se trata, né, este tema. Mas antes queremos aqui, né, mandar um alô especial para todos os conselheiros tutelares. Hoje, dia 18 de novembro, é o dia do conselheiro tutelar. Nós conhecemos, né, a importância desse trabalho para a vida social, principalmente no que abrange as crianças e os adolescentes. E aqui vai o nosso abraço todo especial, que Deus os abençoe, os oriente, para que vocês possam realizar um trabalho bem sucedido, ok? Contribuir para uma sociedade melhor. Eu tenho na minha família pessoas que trabalham nesta área e conheço, né? Aqui na Grande João Pessoa, ali no próprio Geisel, onde a nossa igreja está situada, eu conheço pessoas que trabalham nessa área e trabalham muito bem. Então, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Bem, sem mais delongas, vamos chamar aqui o pastor Eudes Lopes Cavalcante, né, para que ele possa saudar a todos os ouvintes e desde já introduzir a matéria, né, do programa de hoje, o assunto que Deus já colocou no seu coração. Pastor Eudes, boa tarde, na paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Samuel, diácono Euclides, Flávio, está no controle da mesa da CPAD-FM, nossos queridos ouvintes. É bom nós estarmos aqui no início dessa tarde para compartilharmos com vocês, queridos, a palavra do Senhor, a doutrina, o que está escrito, o que está revelado para nós na sua palavra em relação ao programa divino. Eu queria só lembrar que nós estamos com esse quadro apresentando as doutrinas cristãs, né? Que nós chamamos em seminário a teologia sistemática. E essa doutrina, ela contempla 10 temas, né, que eu vou só repetir para os irmãos e ouvintes se lembrarem. Nós já trabalhamos aqui a questão da bibliologia, da teontologia, da antropologia do ponto de vista teológico, da hamartiologia, doutrina do pecado, a cristologia, já olhamos também a soteriologia, a angelologia ou angelologia,
a pneumatologia, e o penúltimo tema que nós trabalhamos aqui, que terminamos no sábado passado, foi sobre a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Hoje nós iremos dar a introdução ao tema mais fascinante de toda a doutrina, né, que é a questão da escatologia, né? E esse assunto é um assunto muito interessante, mas também que se reveste de um certo cuidado devido às interpretações diversas sobre alguns subtemas deste grande tema da teologia sistemática. Mas a gente vai devagarinho, começando, como se diz, do começo, para facilitar a compreensão dos queridos ouvintes. Bom, a palavra escatologia vem de duas palavras gregas e que significa o estudo das últimas coisas, ou seria a parte da teologia sistemática que contempla o estudo das últimas coisas, e do final dos acontecimentos do programa. A escatologia divide-se em duas partes. A escatologia chamada individual, que trata do futuro da pessoa enquanto indivíduo, e a escatologia geral ou cósmica, que trata do futuro de todas as pessoas, de todo o universo. Então nós vamos começar com a escatologia individual. Esta contempla apenas dois temas, né? Que é a questão da morte e do estado intermediário. A outra é mais complexa e tem mais temas envolvidos que a gente vai trabalhando ao longo deste ano. Neste mês de dezembro iremos concentrar somente nessa questão. Olha, preste atenção. O ser humano ele foi criado para não morrer. Essa era a intenção de Deus. No entanto, o pecado ele atraiu sobre o ser humano a morte, conforme está revelado no livro de Gênesis e conforme Deus tinha determinado. No dia que o homem comesse do fruto proibido, ele iria morrer. E aconteceu isso no Éden. Adão e Eva, quando comeram do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente e estavam sob a sentença da morte física que iria acontecer em Adão 930 anos depois, com a idade de 930 anos. Então, queridos, nós olhamos assim essa questão da morte. A morte significa separação. Aí a morte, por sua vez, divide-se em três etapas, ou em três direções. Tem a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus por causa do pecado, e é conveniente lembrar e informar que todos nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque a culpa do pecado de Adão foi imputada à sua descendência, e nós já nascemos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, afastados de Deus. Precisamos, lá na frente, aceitar o Evangelho, aceitar Cristo para revivermos, para ressuscitarmos dentre os mortos. É o que a palavra de Deus nos revela. Tem a morte física, que todo mundo sabe, isso aí não precisa nem entrar em detalhes, É justamente a separação entre a parte material, que é o corpo, e sua parte espiritual, é chamada de alma, ou espírito, alma e espírito. Então, a morte física é uma separação. Ou, aliás, a morte é uma separação. A morte espiritual é a separação do homem de Deus, e a morte física é a separação do corpo, da parte espiritual, da alma e o espírito. Muito bem. E a morte eterna é a eterna separação do homem de Deus, e ela ocorre quando o homem morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Esta morte espiritual agora vai se prolongar por toda a eternidade. Então este é o tema inicial, que deve trazer por parte de todos os ouvintes uma reflexão muito profunda. Por quê? Porque quando a pessoa nasce, já nasce morta em seus delitos e pecados. Precisa conhecer a Cristo, o Evangelho, crer nele para poder ressuscitar espiritualmente. Por quê? Porque quando a morte física chegar, aí não há mais aquele desespero, nem aquele temor, porque agora a pessoa vai para a presença do Senhor, conforme está revelado na palavra de Deus. E a morte eterna vai contemplar aquelas pessoas que morrem fisicamente e estão mortas espiritualmente. Então esse estado de morte espiritual se estenderá por toda a eternidade. Olha, queridos, a Bíblia diz o seguinte, em relação no que se trata da parte da escatologia,
a ênfase é sobre a morte física e a morte eterna. Está descartado a morte espiritual, que é um assunto tratado lá na hamartiologia, a doutrina do pecado, e na soteriologia. Muito bem. Então, a gente tem que olhar que esta morte física, né, no exato momento que ela acontece, a parte espiritual se desvincula da parte material, que vai ser lançada na sepultura para se desfazer no pó, conforme o decreto divino, tu és pó, em pó te hás de tornar, e a parte espiritual, ela se projeta na eternidade. Imediatamente, ela não fica por aqui para resolver algumas pendências, não. Fechou os olhos aqui, se acorda na eternidade. Agora, acordar onde? Uns acordam na presença de Deus, né? Que são levados pelos anjos para o seio de Abraão, para um período de descanso, de conforto, de consolo espiritual, e o outro acorda num lugar de sofrimento. Então, é por isso que a palavra de Deus ela é incisiva em chamar o homem ao arrependimento, porque depois da morte segue o juízo, não há mais perspectiva de salvação de ninguém. Então, enquanto nós estamos com vida, é o tempo de Deus para nos alcançar no que se refere à salvação eterna, que se define aqui neste mundo. Morreu, depois da morte, imediatamente segue-se a questão do estado de juízo. Bom, o segundo tema é a questão do estado intermediário. O que é isso? O estado intermediário é aquele estado que a parte espiritual ou a alma ficará até o dia da ressurreição corporal. Quer dizer, todas as pessoas que já faleceram, desde Adão até o último, né, antes da vinda de Cristo, da ressurreição, estão num lugar chamado, em teologia, estado intermediário. Não é o inferno definitivo, nem também é o céu definitivo. Estão os salvos remidos pelo sangue do Cordeiro na presença de Deus, que a linguagem de Lucas, capítulo 16, é chamado de seio de Abraão, que é uma linguagem figurada, onde está sendo consolado e confortado com a presença de Deus, no entanto, ainda desencarnado, porque a questão da reassumir o corpo é uma bênção escatológica futura quando da segunda vinda de Cristo. É o que diz a palavra do Senhor. Então, todas as pessoas que já faleceram estão nesse estado intermediário. Uns estão sendo consolados e outros estão num lugar de tormento, longe de Deus, afastado de Deus. Isso aí é revelado com muita clareza no texto de Lucas, capítulo 16, 19 a 31, que eu convido você, caro ouvinte, a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Novo Testamento, do Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versos 19 a 31, e ler aquele relato que foi colocado, porque ali é uma revelação de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece quando o indivíduo fecha os olhos aqui com a morte física, né? Morreu, aquilo ali já se configura. Se for um crente em Cristo, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, será levado pelos anjos, a sua alma e o seu espírito, para a presença de Deus. E se não for, misericórdia, é levado imediatamente para um lugar de sofrimento, afastado de Deus. Mas ainda não é o inferno que é preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse estado intermediário, existe algumas, digamos assim, pensamentos, né, contrários até à palavra de Deus, né? Porque, dada a escassez de material bíblico, não é, diferente da segunda vinda de Cristo, que é um dos eventos mais bem documentados de todo o Novo Testamento, este assunto é um assunto, como não tem muito material bíblico, então a mente do homem divaga. Aí uns dizem, não existe o purgatório, né, que a pessoa, quando morre, é levado para lá para purgar os seus pecados, depois escapa com a ajuda do pessoal aqui na terra, os fiéis, né, através de algumas oferendas e tal, escapa do purgatório para o céu. Aliás, foi justamente isso que levou o ponto, a gota d'água da reforma protestante, que ocasionou, né, porque um monge católico chamado Tetzel, ele dizia o seguinte: quando a moeda batesse no fundo do gasofilácio, a alma escaparia para o céu. Então,
Começou ali o movimento Lutero, com a Reforma Protestante, que mostrou que não era bem assim, não é assim como a palavra de Deus nos revela. Então tem o purgatório, uns dizem que a alma ou o espírito estão dormindo, que é o sono da alma, né? É outra doutrina que existe por aí, no meio da espalhado na face da terra. Quando a pessoa morre, fica inconsciente, dormindo, esperando uma ressurreição escatológica, uma ressurreição futura. Pelo relato da Bíblia, lá em Lucas e também no livro de Apocalipse, quando se abre o 5º selo, nós encontramos o quê? Que as pessoas que morreram, elas estão conscientes, elas não perderam a sua capacidade de pessoa, que é justamente inteligência, vontade e emoções. Porque se você observar, querido ouvinte, o texto de Lucas, capítulo 16, você vai olhar e vai entender que Lázaro estava ali em conforto, em consolo, perante Deus. Foi levado pelos anjos, logo a seguir, imediatamente a sua morte, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. E o rico, ele foi lançado num lugar diferente do céu, afastado de Deus. E o texto diz, porque a ênfase maior de Jesus é sobre a questão da pessoa neste lugar de sofrimento. Então diz o texto que são lugares incomunicáveis, que não pode ninguém passar de lá para cá, nem quem está no céu ir lá para esse lugar de tormento, nem vice-versa. E diz também que o rico que estava lá no inferno, ou melhor, no lugar de sofrimento, ele lembrou-se que tinha 5 irmãos, pediu a Abraão que aliviasse um pouco o seu sofrimento, pediu a Abraão que mandasse Lázaro voltar, ressuscitar, voltar a viver, para falar aos seus 5 irmãos, para ele não ir para aquele lugar de tormento, e assim por diante. Então as pessoas que falecem, elas não perdem as suas faculdades mentais, elas estão altamente conscientes, só que umas estão sendo consoladas, aqueles que aceitaram a obra meritória de Cristo, e as outras estão sofrendo as angústias de uma futura condenação, porque o estado intermediário não é ainda o estado final. O estado final é chamado de estado eterno, que é após, que a gente vai falar no futuro, mais na frente. Tá certo, irmãos? Então vocês escutem isso com muita atenção. Essa escatologia individual, ela contempla a questão da morte física e do estado intermediário. Mas ainda sobre o estado intermediário, a doutrina correta é aquela que fala na subsistência desencarnada, quer dizer, mesmo sem o corpo, o indivíduo existe conscientemente, esperando agora o dia da ressurreição final para reassumir os seus respectivos corpos e comparecer diante de Deus para o juízo final, e que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Deus te abençoe, te dê graça. Você ainda que não é evangélico, você pense nessa verdade da palavra do Senhor, procure Jesus Cristo agora, aceite como Salvador, porque aí você vai ressuscitar espiritualmente, vai sair da morte espiritual para uma vida espiritual, que é a vida eterna, que começa a ser experimentada a partir do momento que o indivíduo é convertido a Cristo. Deus te abençoe, te dê graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vamos aqui para a série de perguntas, e eu quero ser bem objetivo mais uma vez. A primeira pergunta é sobre o significado do termo escatologia. Significa o que mesmo? É o estudo das últimas coisas, Escatós, últimas coisas, e logia, logos, estudo, juntando as duas palavras no grego, aí transliterado para o português é o estudo das últimas coisas. Aí hoje nós vimos este estudo do ponto de vista particular, individual. Exatamente, é chamado de escatologia individual, a outra é geral. Geral, que envolve o mundo todo. Tudo e todos, Tudo e todos. Ok. Aqui em Hebreus, o escritor bíblico diz o seguinte: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então aqui nós temos uma sentença de morte, Temos também uma sentença de julgamento e os limites, desta experiência que está reservada para o homem. Então, em cima disso aqui, pastor, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira, no caso, com base neste versículo, é: por que o homem está destinado a morrer? Por causa do pecado.
né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus foi bem claro quando criou o homem, formou aquele jardim, o colocou lá dentro para cultivar. Ele tinha as possibilidades todas de comer todos os frutos, todas as árvores do jardim, inclusive também essa árvore, né, que traria essa consequência nefasta para ele e para a sua descendência, né? Quer dizer, por opção dele, quer dizer, seduzido por Satanás, Satanás engana a mulher leva o homem consigo e ambos pecam, né, diante de Deus, e eles são ali, eles morrem espiritualmente. Primeira coisa que aconteceu, porque a morte é consequência do pecado. Então, quando pecaram ali no Éden, automaticamente se afastaram de Deus. A prova disso é que, quando Deus procurou o casal no Éden, estava o quê? Escondidos, com medo, olhando sobre si, vendo sobre si a culpa da sua desobediência, e fizeram até umas vestimentas, né, assim, particulares para cobrir a nudez dele, entende? Aí Deus matou animais, tirou a pele e vestiu aquele casal, cobrindo a sua nudez. Aquela morte daqueles animais lá no Éden é uma tipificação da obra redentora de Cristo, que seria morto pelos nossos pecados no futuro, né? Então o homem morre por causa do pecado, a desobediência. E é uma sentença que contempla todos os homens. É porque Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando? Em Adão. De acordo com a ciência biológica, né, o homem morre porque isso faz parte do ciclo natural da vida. Todos nascem, reproduzem, crescem e depois morrem, como se isso fosse algo natural. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, né, a regra de fé e prática cristã, a palavra de Deus, o homem morre não porque nasceu para morrer, mas porque se rebelou contra Deus, né? Exatamente. Aqui em Romanos isso que a palavra de Deus nos 6, versículo 23 diz assim: pois o salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ao contrário, é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, de acordo com a Bíblia, não tem dúvida. O homem morre porque se afastou de Deus. Exatamente. Que é a fonte de vida, né, pastor? E está decretado, né? Aos homens está ordenado, o texto que você leu, morrer uma só vez. Uma só vez. Então, já descarta qualquer outra possibilidade de voltar este homem a esta vida para morrer a segunda, terceira, quarta vez. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o que? O juízo. E não tem quem escape, como não diz tem o ditado, quem escape. Quem de jovem não morre, de velho escapa. A única exceção à regra em relação à história do homem é o caso de Enoque, o sétimo depois de Adão, que Deus se agradou tanto dele que levou para o céu. Ele não experimentou a morte. E Elias, o tisbita, o profeta. E a última geração da igreja, no arrebatamento. Quem estiver vivo não vai experimentar a morte, mas o restante não tem como escapar, porque é uma sentença de Deus sobre o homem por causa do pecado de origem. E essa vamos dizer, uma das poucas certezas que o homem tem debaixo da terra, né? Aqui na terra, debaixo do sol. No caso, que vai morrer. Nasceu. Isso traz para nós, assim, Samuel, eu vejo como até para a gente se humilhar diante de Deus, né? Ver que nós não somos nada, dependemos totalmente dele, e até essa perspectiva de morte já está definida. Não tem o que fazer. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Agora, se não houvesse pecado, era outra história. Outra história. Mas não adianta mais chorar com o leite derramado. Inclusive aqui em Gênesis, o Senhor citou, mas eu vou ler. É dito aqui no capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí no capítulo 3, versículo 19 diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então no capítulo 2 temos Deus advertindo ao homem para que não se afastasse dele, né, que é a fonte de vida, e assim morresse. No capítulo 3, já temos aqui a sentença destinada para Adão e toda a sua raça, de que ele iria voltar ao pó do qual foi formado, né, pastor? Agora porque é dito aqui no capítulo 2, no dia em que você comer, você morrerá. Sim, e no 3 é dito, até que você volte à terra, né, da qual foi tirado. Porque ali estava a morte espiritual. Realmente ele morreu. Quando ele pecou, ele
afastou-se de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, ele transgrediu o mandamento de Deus, entende? Isso, a morte é uma separação, então ficou separado de Deus. Observe que para ele ser reintroduzido, né, naquela relação com Deus, teve que animal ser sacrificado, sangue ser derramado para poder ele ser coberto com a vestimenta que Deus fez, e não ele próprio, como ele tinha feito, que de folha, de árvores, né, para cobrir a nudez. Deus, não, aquilo era um símbolo de boas obras que não se vê para nada, então Deus teve que fazer uma provisão para cobrir a nudez do casal. Agora, interessante que a sentença ficou ainda, né, porque o pecado, ele foi perdoado, ele foi restaurado a comunhão com Deus, mas ele perdeu o paraíso, foi expulso para cultivar a terra como Deus tinha definido, determinado. Então, como o senhor colocou na panorâmica aqui do estudo, né, a morte, ela possui alguns estágios ou dimensões. Dimensões, são 3 dimensões. Espiritual, primeiro espiritual, física e eterna, né? Tudo é separação. A física, a morte espiritual, a separação do homem de Deus. A física, a separação da parte espiritual da parte material, quer dizer, corpo e alma separados no ato. E a morte eterna é a eterna separação de Deus. Então, tomando Adão, por exemplo, no dia que ele comeu do fruto, desobedecendo a Deus, morreu espiritualmente. Aí foi morrer fisicamente 930 anos depois. Mas não chegou a morrer eternamente porque Deus preparou o sacrifício de redenção para ele. No caso dele, né? Ele fez a promessa, Gênesis 3,15, né? E a promessa foi assim tipificada, foi mostrada através da morte daqueles animais, sangue derramado, que é o sangue que fará expiação pela alma, e aquele sangue representava aquele sacrifício, o Cordeiro de Jesus. É por isso que o texto diz, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo para a redenção, né? Redenção. Então, quem só pode escapar da morte eterna através da redenção de Cristo, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, pastor, a questão aqui dos limites desta experiência, é dito que, o senhor até tocou aí rapidamente, é dito que isso acontece uma só vez. Uma só vez. Porque há quem acredita, por exemplo, na reencarnação. Nós não queremos aqui criticar a religião de ninguém, mas só mostrar a Bíblia, né? A palavra de Deus nos revela, né? Para que ninguém se engane, né? Com estas filosofias ou ideologias. De acordo com a Bíblia Sagrada, isso só acontece uma vez. O homem só morre uma vez, só nasce uma vez. Nós somos únicos, né? Especiais, digamos assim, né? Nós temos uma existência única, né? Tá? Eu não vou voltar à vida depois da morte. Vou sim, lá na ressurreição dos mortos. Aí é outra coisa. Estou falando voltar... ficar indo e vindo, indo e vindo para um aperfeiçoamento. Isso aí não é doutrina cristã, evangélica, né? Então, o que a palavra de Deus nos revela. Isso aí, Samuel, na minha avaliação, traz uma responsabilidade muito grande para os pais, porque nós estamos gerando pessoas com dimensão eterna. É verdade. Entendeu? Então, a responsabilidade é muito grande de gerar filhos, porque gerar filho e criar como fosse batata, o animal, plantar, né? Não, absolutamente não. É por isso que Deus valoriza tanto o matrimônio, porque dentro do matrimônio deve ser gerado filhos com dimensão eterna. E cabe aos pais educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Nos caminhos de Deus, né? Que a palavra de Deus revela. Pastor, aqui ainda, nossa penúltima pergunta. Depois da morte o homem enfrenta o juízo. Mas não vai, o juízo final não vai ser na consumação? Que juízo é esse aqui que a pessoa enfrenta quando morre? Olha, veja bem, Samuel, é essa perspectiva de juízo final. No entanto, como vamos pensar assim, vamos pensar aqui no caso aqui de João Pessoa, né? Eu não conheço bem o sistema carcerário aqui. Quando o indivíduo comete um delito, ele é preso, ele vai para um cárcere preliminar, né? É a guarda do julgamento. É verdade. Aí depois que ele é condenado, aí ele vai para cumprir a sua pena no outro lugar. Na cadeia. É mais ou menos assim essa questão. Quer dizer, o indivíduo, ele morre, se não for crente em Cristo, que a Bíblia diz, ele vai para um lugar de sofrimento. Já está sob juízo e condenação. Só que não é o... Final. É como diz o hino de Estevão Jacinto, né? Aguardar o último dia do juízo final. Então, aí, nesse período entre a sua morte e a sua ressurreição, ele está onde? No estado intermediário, que é o segundo tema da escatologia individual. E aqui está a nossa última pergunta. Em Lucas capítulo 16, né, nós vemos a parábola do rico e Lázaro, que serve como ilustração, né, desse destino que se segue após a morte.
Fala um pouco sobre isso, pastor, ligeiramente. Olha, primeira coisa, Samuel, eu li, há muitos acham que isso não é uma parábola, os outros acham que é uma parábola, aí diz que não é uma parábola porque tem o nome de uma pessoa, o Lázaro, né, justamente o mendigo que faleceu. O importante que a gente entende é que foi Jesus, foi o próprio Deus que revelou o que acontece logo após a morte do indivíduo. Pronto, é a única revelação completa que está essa aí. Né? E eu estava lendo o livro de São João, nos é dito lá que Jesus veio falar aquilo que Deus tinha mandado ele falar. Né? Quer dizer, é do próprio Deus, ele, Deus Filho, Deus Pai, quer dizer, os dois, a Trindade, está falando aqui. É verdade. Então, o que aconteceu aí nesse registro é justamente a revelação do outro lado da vida, após a morte. Está escrito aí. É dito que o rico morreu e foi para o lugar do sofrimento. Não, né? Por ser rico. Não por ser rico. E o pobre não morreu para o paraíso, não por ser pobre. É bom que a gente esclareça isso aí. Não é pobreza que leva para o céu, nem a riqueza que leva para o inferno. A questão é maior ainda. A questão, se olhar todo o contexto da Bíblia, no Novo Testamento, é a questão do relacionamento com Cristo, é que vai definir o futuro do indivíduo. Ou vai para o céu, ou vai para o lugar de sofrimento. E o rico estava sendo atormentado no lugar onde ele estava, e o pobre estava sendo consolado. Né? Lá em Apocalipse é dito, quando se abre o quinto selo, é visto debaixo do altar as almas daqueles que foram, né, martirizados por amor a Cristo. E estavam conscientes, fizeram oração, até quando souberam no Senhor não vingam o nosso sangue, e assim por diante. Quer dizer, estavam tudo sem dormir, sem um sono eterno, nada disso. Estava ali consciente, esperando, né, aquilo, o programa divino, o seu desenvolvimento, até o seu estágio final. Amém. Por hoje é só, o tempo não nos permite ir além. Vamos ouvir o hino para nossa edificação. Daqui a pouco no próximo sábado a gente sociais. retorna um pouquinho sobre o estado intermediário e avança devagarinho até chegarmos, né? Amém. O presidente entra em janeiro, não tem problema não. Então quer que o nosso ouvinte conheça a verdade da palavra de Deus, né? Até onde foi revelado. Amém. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estás jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Do que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus? Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar.
Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Pai do Senhor aos ouvintes que ouviram essa mensagem vindo do céu, que possamos a cada dia agradecer, nos edificar e estar com Cristo, porque o caminho é um de nossa vida, Jesus Cristo. Antes de anunciar os aniversariantes, eu gostaria de dar um alô especial para o evangelista Vitor e sua família e ao povo de Sapé, e para a Sexta Igreja Evangélica Congregacional de Mangabeira 2, do pastor Luzivan, e ao presbítero Zé Teotônio e sua família. Também um alô especial também à irmã Ana e família, que está sempre conosco ouvindo essa programação A Voz Congregacional, todos os sábados, começando de 12 horas, e a irmã Gal e família, que também sempre está conosco, e sua família. Também quero dar também um alô especial também para a minha sogra, Eunice e família, que sempre está conosco aqui, e agradecendo a Deus por essa programação. Vamos anunciar o aniversariante. Dia 2/11, Júlia Belmont, filha do diácono Gentil. Também na mesma data, Helena, filha do presbítero Emanuel. Dia 3/11, Josi André. Dia 4/11, José Trajano. Também na mesma data, Artemísia Fragoso. Dia 6/11, Ana Weslia, neta da irmã Fátima Rodrigues. Dia 7/11, Yuri Costa. Dia 8/11, Fernanda da Silva. Também na mesma data, Luana Vitória, filha de Adriana, que deve ser do pastor Samuel, né? Adriana Samuel. 9/11, Raquel Bezerra. Dia 10/11, Adeilda Merelli, esposa do diácono Merelli. Dia 11/11, Wellington Arisson, da congregação Hernani Sátero. Também na mesma data, Eudes Júnior, que é filho do nosso pastor Eudes Lopes Cavalcante com I. Dia 13/11, Caio Ribeiro, da congregação Hernani Sátero. Dia 14/11, o diácono João Bosco. Dia 15/11, Maria José Alves. Também na mesma data, Maria José Felipe, da congregação Rota do Sol. Também na mesma data, Antônia Gabriel, da congregação Hernani Sátero. Também na mesma data, Emanuela Gomes, da congregação também Hernani Sátero. Dia 17/11, Fábio Batista. Dia 18/11, Joane Daiane, filha do diácono Bosco. Dia 18/11, Deise Evelyn. Filho do diácono Davi, né? Deve ser do diácono, filho do diácono Davi. Está casando hoje à tarde, viu? A Deise. E por sinal está casando hoje, viu? É bênção do céu. Dia 18/11, Francisco Pereira, da congregação Hernani Sátero.
todos aqueles aniversariantes que o viram, que sinta abraçado e sinta o desejo do seu coração, e que Jesus possa fazer a vontade, que se for da vontade dele em suas vidas, que tenham muita saúde. Amém. E também aqueles que não foram citados também, que Jesus continue os abençoando. Amém. Amém. Por hoje é só. Ouvimos aí os aniversariantes, ouvimos também aí uma bela canção na voz de Eliezer Rosa, né? Juízo Final. Próximo sábado, se Deus quiser, nós voltamos com muito mais. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós te louvamos por mais um programa realizado. Te louvamos por essa emissora, pedimos tua bênção para a nossa programação, para a diretoria, Senhor, desta instituição. Que o Senhor esteja usando, Senhor, cada um de nós para a glória do teu nome e para abençoar vidas. Abençoa as programações que virão ainda neste dia e também no dia de amanhã. Que o Senhor esteja instruindo a cada um de nós e glorificando o teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.